Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidada. Mas se olha para o lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Esse trecho da canção Caviar, do cantor e compositor Zeca Pagodinho, está relacionado à temática dos nossos diálogos de hoje sobre segurança alimentar e nutricional de estudantes do ensino médio integrado em período integral. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho os olhos verdes, estou vestindo também uma blusa verde, ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Amanda Passos, uma mulher parda, de cabelos curtos e de cor escura, vestindo uma blusa preta e com fundo na cor branca. Para matutar sobre segurança alimentar e nutricional de estudantes do ensino médio integrado em período integral, vamos dialogar hoje com duas convidadas, as professoras nutricionistas do IFG Campus Goiânia Oeste, Camila Botega Aguiar Kogawa e Juliana Borges de Freitas. Professoras Camila e Juliana, sejam muito bem-vindas aos nossos diálogos do Matutando pela Ciência. E para começar os nossos diálogos, vamos matutar hoje com a professora Camila, primeiramente, sobre os sistemas alimentares. A professora Camila é doutora e mestre em ciência da saúde pela UFG, nutricionista, docente do IFG Campus Goiânia Oeste e tem desenvolvido ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de alimentação coletiva e saúde coletiva. E para saber mais, e aprofundar sobre a atuação profissional da professora Camila, você pode acessar o QR Code com o currículo Lattes dela, que está disponível aqui na tela. Professora Camila, então, para começar os nossos diálogos, você poderia destacar quais são as características dos sistemas alimentares e também quais são os seus conceitos e dimensões? E também eu acho que seria importante falarmos sobre quais são os impactos desses sistemas alimentares na saúde e no meio ambiente. Olá, minha autodescrição. Sou Camila Botega Aguiar Kogawa, professora do IFG, Campus Goiânia Oeste, na área de nutrição. Sou mulher, cabelos encaracolados na altura do ombro, com luzes, visto uma camiseta preta com a logomarca do IF e estou em uma sala com paredes brancas, quadros e alguns enfeites de Natal. É um prazer participar desse episódio com vocês. Falar sobre sistema alimentar é algo muito importante na sociedade atual, porque está extremamente relacionado à alimentação saudável. Sistemas alimentares são uma complexa teia de atividades que envolvem desde a produção dos alimentos, o seu processamento, seu transporte, o consumo e o descarte destes alimentos. Às vezes, alguns desses sistemas podem sofrer desequilíbrios, como a falta ou acesso, à oferta maciça de alimentos ultraprocessados, e isso pode acabar gerando problemas relacionados à segurança alimentar e nutricional. Quando falamos de segurança alimentar e nutricional, estamos falando do acesso de forma frequente, em quantidade e em qualidade suficiente,
sem comprometer a disponibilidade a outras necessidades essenciais. Então, a pessoa tendo acesso a alimentos de acordo com a sua necessidade, na quantidade e na qualidade necessária. Além disso, a segurança alimentar e nutricional tem como práticas alimentares, né, as ações promotoras da saúde, que respeitam a biodiversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Quando a gente conversa, né, quando nós começamos a compreender que quando a gente consome algum alimento, a gente às vezes nem para pensar em tudo que está envolvido até esse consumo, até que esse alimento chegue ao nosso prato. Nesse processo, a gente tem etapas de produção, de plantio, de colheita, de armazenamento e de distribuição. Do campo ao prato, é preciso, então, que nós consideremos todos os processos que esse alimento passa, o uso dos recursos naturais, as pessoas que estão envolvidas, a infraestrutura e todas as leis que regem todo esse processo. A junção de toda essa cadeia produtiva e todos esses elementos é o que nós definimos atualmente como sistema alimentar. Então, ele inclui não apenas os elementos básicos de como levamos nossa comida da fazenda à mesa, mas também todos os processos, toda a infraestrutura, todas as questões governamentais, né? E ainda o nosso comportamento enquanto sociedade, pensando, né, em como o nosso comportamento, principalmente, pode estar afetando a biodisponibilidade, a disponibilidade desses alimentos para o mundo. Tem algumas questões relativas aos sistemas alimentares, né, que podem estar relacionadas também à economia, a questões de governança, né, e isso pode gerar, né, e precisamos observar, principalmente, relacionado às questões de sustentabilidade, como o grau de desperdício dos alimentos e o impacto ainda desses alimentos na saúde individual e populacional. Então, levando em conta essa questão da sustentabilidade, a gente tem que pensar que a nossa alimentação ela tem que estar economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável para ser saudável, pensando principalmente nas gerações futuras para que elas não sejam comprometidas do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Isso significa que a gente precisa e pensar numa alimentação que seja rentável, numa alimentação que seja garantido o direito a todos, né, ambientalmente sustentável, socialmente sustentável, e que tenha um impacto positivo sobre o meio ambiente. Atualmente, o nosso sistema alimentar, ele está sendo afetado por vários eventos climáticos associados a todas essas mudanças climáticas que a gente vem sofrendo, né, a degradação do meio ambiente e ainda a perda da biodiversidade. E aí a gente tem uma série de questões que a gente precisa pensar ainda, incluindo nessa questão do sistema alimentar, como o crescimento populacional, né, elevado, a urbanização, o aumento de riquezas e consequentes mudanças nos padrões do consumo alimentar, e tudo isso estão desafiando a capacidade do nosso sistema de fornecer alimentos nutritivos e de contribuir para melhorar as oportunidades de subsistências de uma forma ambientalmente sustentável. A gente deve considerar ainda que nas últimas décadas, a questão do ultraprocessamento dos alimentos passou a moldar, né, bastante o sistema alimentar atual e a influenciar padrões alimentares populacionais, impactando, infelizmente, negativamente na qualidade da nossa alimentação, da nossa saúde, da nossa cultura e do meio ambiente. Com tudo isso, né, surgiu recentemente um conceito chamado de sindemia global, que nada mais é do que colocar que 3 pandemias, a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas, elas estão interagindo umas com as outras, compartilhando determinantes e, portanto, exercendo uma influência mútua em uma sobrecarga, né, em uma carga para a sociedade.
A causa dessas pandemias, elas podem, né, estar relacionadas a interesses comerciais que orientam o modelo hegemônico do sistema agroalimentar global. Também estão relacionadas à falta de vontade das lideranças políticas e ainda à frágil e insuficiente ação da sociedade em geral. Por conta de tudo isso, nós percebemos que, infelizmente, o nosso sistema alimentar vem sendo influenciado negativamente e vem impactando na nossa saúde e também no nosso meio ambiente. Todas essas questões devem ser consideradas conjuntamente e com urgência. Professora Camila, e como você trouxe para nós na sua fala, os sistemas alimentares estão relacionados com esse complexo processo, né, de produção, processamento e distribuição dos alimentos. Nessa cadeia produtiva, o que é a segurança alimentar e nutricional? Bom, como eu disse anteriormente, quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente pensa em colocar, né, garantir o direito humano à alimentação adequada. Então, aqui no Brasil, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, que foi criada em 15 de setembro de 2006, segurança alimentar e nutricional é nada mais do que a realização desse direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem, né, a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Os compromissos assumidos pelo governo federal desde 2003 com a construção da Agenda de San envolviam principalmente, né, o combate à fome e à miséria no país, trilhando uma construção de uma agenda intersetorial que firmou algumas publicações, né, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, o Consenso de Nutrição Oncológica, o 1 e o 2, o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, né, a Carta Política do Seminário de 10 anos de liberação dos transgênicos no Brasil, o controle da obesidade, recomendações para estados e municípios. Então, a gente percebe, né, que nós conseguimos avançar bastante, mas nós ainda temos muitas questões que envolvem SAM e que precisam ser retomadas a partir dessa perspectiva de garantir a todos o direito humano à alimentação adequada. Bom, e no próximo bloco nós vamos dar continuidade aos nossos diálogos sobre sistema e segurança alimentar e nutricional, matutando agora com a professora Juliana Freitas. Nós voltamos já já. Segurança alimentar e nutricional de estudantes do ensino médio integrado em período integral é a temática do nosso Matutando de hoje. Nós já dialogamos com a professora Camila Botega sobre os sistemas alimentares, os impactos e a segurança alimentar e nutricional. E agora nós vamos dialogar com a professora Juliana Borges de Freitas sobre o projeto Minha Marmita, Nossa Saúde. A professora Juliana é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFG e tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos com ênfase em segurança alimentar e nutricional. E você já sabe, é só acessar o QR Code que está disponível aqui na tela para ter acesso ao currículo Lattes da nossa convidada Juliana. Professora Juliana, em 2020, no contexto da pandemia, você, juntamente com a professora Camila, elaboraram um projeto, inicialmente de ensino e hoje de extensão, denominado Minha Marmita, Nossa Saúde. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, como afirmou o Zeca Pagodinho. Por que a marmita dos estudantes do ensino médio integrado instigou e inspirou o surgimento deste projeto? Você poderia falar também um pouquinho quais são as finalidades e atividades desenvolvidas nesse projeto?
Boa tarde. Minha autodescrição. Sou professora Juliana, na área de nutrição do IFG Campus Goiânia Oeste. Mulher, de cabelo castanho na altura do ombro. Visto uma blusa gola polo preta com a logomarca do IFG. Estou em um quarto com um quadro na parede e armários. Bem, o programa atualmente, hoje, de extensão Minha Marmita Nossa Saúde, ele surgiu em 2016 como uma proposta de atividades complementares para os estudantes do ensino médio integrado do IFG Campus Goiânia Oeste. A princípio, o que nos motivou a desenvolver essa proposta foi a possibilidade de contribuir na melhoria das condições de manipulação, transporte, armazenamento e consumo de marmitas pelos discentes do campus. Com o passar do tempo, vivenciando mesmo o ambiente alimentar destes estudantes e da comunidade institucional como um todo, servidores docentes, técnicos administrativos e terceirizados, bem como também, logo em seguida, o contexto de enfrentamento do Covid-19 e seus impactos no período pandêmico, percebemos a necessidade de avançarmos na discussão da segurança alimentar e nutricional. Então, no ano de 2020, diante deste contexto pandêmico, bem como da situação de vulnerabilidade social de muitos estudantes do Instituto Federal de Goiás, percebeu-se a necessidade de dar ênfase a essa temática da segurança alimentar e nutricional. Ao retomarmos, então, as atividades presenciais no ano de 2022, fomos motivados pela própria comunidade institucional e os parceiros que fizemos nessas vivências iniciais a desenvolvermos um programa que contemplasse ações também de extensão. Atualmente, essas experiências do programa Minha Marmita Nossa Saúde, bem como de outros programas que nos inspiraram, como a Feira Interamericana do IFG, IF Goiano e o UFG, bem como o Programa de Extensão Sustentária da UFG, e documentos norteadores, como o Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas, são alguns exemplos de parceiros e referenciais que têm nos inspirado a fortalecer a temática da segurança alimentar e nutricional. Com relação às atividades envolvidas no programa, temos realizado atividades bastante diversificadas, com a finalidade de alcançarmos o maior número de pessoas possível nessa temática da ação, que é tão cara para nós. Nossas atividades têm também como prioridade envolver os estudantes do projeto, voluntários e bolsistas, bem como todos da comunidade escolar do IFG, no planejamento, execução, avaliação e desdobramentos do programa em ações de ensino, pesquisa e extensão. Como exemplos das nossas atividades, temos realizado edições semestrais do projeto de ensino Minha Marmita Nossa Saúde desde 2020. Dentre as temáticas que já abordamos, em 2020, abordamos Minha Marmita Nossa Saúde com foco na segurança alimentar e nutricional em tempos de pandemia. Em 2022, já no campus Goiânia Oeste, presencialmente, pudemos dar continuidade ao projeto de ensino com uma etapa com o enfoque Segurança Alimentar e Nutricional no campus Goiânia Oeste. Foi uma oportunidade muito importante, já que estávamos retornando ao modelo presencial das nossas atividades e os nossos estudantes tinham acabado de passar por um período tão grande de isolamento. Em 2023, tivemos ainda o avanço no nosso projeto, as questões
que são um marco mesmo de referência para a educação alimentar e nutricional. No primeiro semestre deste ano, desenvolvemos a temática Recursos de Educação Alimentar e Nutricional aplicados à segurança alimentar e nutricional. E agora, no segundo semestre, estamos desenvolvendo a etapa Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no desenvolvimento de recursos de educação alimentar e nutricional aplicados à segurança alimentar e nutricional. Desenvolvemos também, durante esses anos, mostras de segurança alimentar e nutricional no campus Goiânia-Oeste, em 2022 e 2023. Também tivemos esta mesma exposição junto à Feira Interinstitucional Agroecológica do IFG, na reitoria da nossa instituição. Ainda desenvolvemos durante esse tempo uma aproximação, diálogo, trocas de saberes e experiências com agricultores familiares, com a temática do campo, seus produtos, a Feira Interinstitucional Agroecológica, aproximando de fato os nossos estudantes desta realidade e tornando a aprendizagem mais significativa. Também criamos, orientamos e elaboramos conteúdo e postagens para a nossa página do Instagram, @ifg.minhamarmita. Criamos também, estamos desenvolvendo o roteiro, arte, edição, publicação de conteúdo na plataforma Spotify de podcasts. Além disso, vale ressaltar que estamos avançando em iniciativas de pesquisa, como propostas já apresentadas, por exemplo, na Feira de Ciências Integrada, na FECIM. A exemplo, sobre orientação da professora doutora Ellen Sintra, também integrante do programa de extensão Minha Marmita Nossa Saúde, estamos desenvolvendo atividades voltadas mesmo para o estudo das superfícies compartilhadas do nosso campus, como geladeiras, micro-ondas, mãos, dos nossos estudantes e servidores, podendo identificar, assim, as possibilidades e situações de risco que temos apresentado no nosso dia a dia e que podem ser alvo de atividades educativas em segurança alimentar e nutricional. Professora Juliana, que bacana e também que importante esse projeto no contexto da segurança alimentar e nutricional dos nossos alunos e também da comunidade externa. E eu gostaria de aproveitar para agradecê-las, né, professoras Camila e Juliana. Muito obrigada por este momento de troca de conhecimentos, de experiências formativas e também por dialogar conosco no Matutando pela Ciência de hoje. O prazer foi todo nosso, né? Nós que agradecemos a oportunidade não só de dialogar, né, sobre uma questão tão importante, mas também de divulgarmos nossas ações, o que a gente vem fazendo, pensando na segurança alimentar e nutricional, principalmente da nossa comunidade acadêmica. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, assim como nós gostamos de estar aqui com vocês hoje. Visitem a nossa página no Instagram, sigam, compartilhem. Nossa página é @ifg.minhamarmita. Acompanhe também nossos podcasts na plataforma Spotify, Minha Marmita Nossa Saúde. E indicamos também que vocês acessem, conheçam o Laboratório de Inovação em Saúde, que é a representação da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, e sua edição especial de 2022, LISEAN, comemorativa aos 10 anos do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas, no experiência
foi selecionada e será publicada no formato e-book pelo Lisean, Minha Marmita, Nossa Saúde, uma experiência dialógica entre uma instituição federal de ensino e a agricultura familiar. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professoras Camila, Juliana, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com vocês. E obrigada também à contribuição da Comissão de Ética do IFG com a proposição deste episódio, em especial a professora Adria Assunção Santos de Paula. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência, agora disponível também no Spotify. Tchau, tchau!